Olá, alunos, boa tarde. Nós vamos trabalhar hoje o livro Buriti Mais Ciências, tá? Nós vamos abrir aí nas páginas 60 e 61. A gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades da água. Então, aqui ó, a gente consegue perceber, a água pura, ela é incolor. O que é incolor? Que não tem cor. Inodora, que não tem cheiro, e insípida, não tem sabor. A água pura não é encontrada na natureza. Ela está misturada a outras substâncias, mas muitas vezes é impossível enxergá-las. Por exemplo, ao adicionar um pouco de açúcar na água e mexer, ele não fica visível, mas isso não significa que ele desapareceu. A mesma coisa quando a água é encontrada na natureza, ela é água doce, né? Que a gente fala aí, porque tem a água doce e a água salgada, ela é água doce, porém, ela não está pura, né? Como ela está ali em contato com a natureza, muitas vezes ela pode estar contaminada, pode ter alguma bactéria, alguma outra coisa que foi aí misturada com a água, né? Fica invisível, a gente não consegue ver, mas nem por isso essa água está apropriada para beber, tá? De repente eu vou entrar num rio, numa cachoeira, numa nascente, numa fonte mesmo, para querer me banhar, né? Para querer me refrescar, tudo bem. Mas nem sempre a gente pode tomar essa água direto da sua nascente, lá onde é encontrada na natureza, porque ela pode conter algumas bactérias impróprias para o consumo, tá? Então depois é passada por todo um processo para que chegue na sua casa, né? A água da torneira aí, a Sabesp, ela tem toda uma rede de tratamento da água, que torna a água potável para o uso, e também tem a água que é chamada água mineral, né? Que também é aquela água tratada que a gente compra em galão, em garrafas no supermercado. Isso acontece porque a água dissolve o açúcar e muitas outras substâncias. Essa propriedade é chamada de solubilidade. Por isso, dizemos que a água é um solvente. Nem todas as substâncias se dissolvem na água, tá? Isso aqui é importante a gente saber, ó. As que se dissolvem são chamadas de solúveis e as que não se dissolvem são chamadas de insolúveis, tá? Então aqui, ó, nós temos um exemplo, né? Açúcar. Ela é uma substância solúvel, ou seja, ela se dissolve na água. E se a gente colocar o açúcar lá e ficar mexendo, a gente não consegue enxergar o açúcar, tá? Claro que se você colocar um açúcar mascavo, um açúcar cristal, um açúcar que não seja aquele branquinho refinado, é bem provável que você consiga enxergar, tá? Nós estamos falando aí do açúcar branco, aquele que é refinadinho, que a maioria das pessoas consomem esse açúcar, né? Misturado na água, tá? Ele se dissolve, então ele é uma substância solúvel. Quando misturamos uma colher de açúcar em um copo de água, não conseguimos mais ver o açúcar, mas isso não significa que ele desapareceu, né? Se a gente for provar aí a mistura, a gente vai perceber que a água está doce, né? Porque nós acrescentamos o açúcar aí, tá? E aqui, ó, o óleo, por exemplo, se vocês fizerem uma experiência, colocarem um copo de água e depois vocês colocarem um pouco de óleo, ó, como tem aqui, pode ver que a água e o óleo não se misturam, tá? Então, o óleo, ele é uma substância insolúvel, ou seja, ele não se dissolve na água. Pode ver, ó, que fica a água embaixo e o óleo em cima, nem se misturar. Se você pegar aqui e mexer com a colher, mexer, quando você parar de mexer, o óleo vai subir e a água vai descer, tá bom? Note que ao misturar a água e óleo, a água fica embaixo e o óleo em cima. Se você mexer essa mistura com uma colher, ao final da agitação, o óleo continuará sobre a água, tá? Que foi o que eu acabei de falar para vocês aí. Feita essa leitura, vocês vão para a página 61, tá? Que aqui tá cobertinha, porque é o livro do mestre. E vocês vão responder aí o estudo do texto de acordo com o que a gente aprendeu hoje. Bem tranquilo, né? Procurem observar aí as palavras que estão em negrito, né? Que são algumas palavras destacadas para que vocês possam aí responder o estudo do texto.